Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Vou falar um pouco sobre como a medição e o impacto social trazem valor para as startups e para as iniciativas de base tecnológica. Eu cheguei um pouquinho antes aqui para ouvir a palestrante anterior, então vou tentar não ser repetitivo nos temas que ela já comentou. Eu sou um dos sócios do banco. O banco é uma investidora, fomentadora e qualificadora em negócios de impacto, negócios sociais, setor 2,5 é o que a gente trabalha em todo o pipeline dessa cadeia. Quando a gente está falando sobre negócio de impacto, a gente está necessariamente falando também dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que foram esses 17 objetivos que ela comentou aqui anteriormente, que vieram dos ODMs e essa interface entre quais são as iniciativas que conseguem trabalhar com essas temáticas. E aí, contextualizando um pouco, essa é a realidade do nosso mundo. O mundo ele veio numa crescente de população que até 1.500 anos a gente tinha em torno de 300, 500 milhões de habitantes no mundo. E em 1830 a gente chega no primeiro bilhão. E a partir daí a gente entra numa curva exponencial. Em 100 anos, a gente chega no segundo bi, em 1960 a gente chega no terceiro, e assim por diante. A expectativa é que em 2024 a gente chegue aos 8 bilhões de habitantes no mundo. Então, esse é o contexto que a gente vive, um contexto de extrema densidade, não densidade, mas de extrema quantidade populacional. Aqui são algumas trajetórias, todos esses gráficos que vocês estão olhando são oficiais da ONU e do mestrado de Desenvolvimento Sustentável de Colômbia, do Jeffrey Sachs. Então, essas são as trajetórias que eles apontam. Então, você tem um crescimento gigantesco da população. Se a taxa de fertilidade... Eu tenho um pointer. Pessoal eu tenho um pointer. Se a taxa de fertilidade continuar hoje, aqui está, provavelmente a gente chegue em 30 bilhões. Só que essa taxa de fertilidade está caindo. A expectativa é que a gente estabilize e aí é essa curva azul. Então a gente vai chegar em 10 bilhões de habitantes e isso vai começar a declinar. Junto com isso, a gente tem um aumento da expectativa de vida. Então, aqui eles trazem por grupos de países desenvolvidos ou não. E aí você vê o quanto a expectativa do mundo ali pela corzinha azul, ela sai de 48 anos, 40 anos altos em 1950 para atingir hoje mais de 80. Então, a gente tem, primeiro, uma quantidade de gente muito grande e uma quantidade de gente vivendo junto durante muito mais tempo do que comumente a gente viveu. E aqui, algumas das complexidades. No mapa, pela questão da iluminação, talvez não seja tão fácil de ver, mas isso é uma divisão do mundo por questão linguística, por grupo linguístico. E aí a gente vai ver que o mundo está... Você tem muita gente e cada gente falando uma língua, tendo uma cultura, então você tem diversos fatores para compor esse cenário. E aqui a gente entra em algumas ondas tecnológicas e a gente, hoje, falando na Campus Party, é muito colocar essa questão do desenvolvimento sustentável dentro dessa onda. Kondratiev fala que tem 5 ondas tecnológicas e que necessariamente todas elas pressupunham um acúmulo de capital, um aumento de eficiência, leis que conseguiam garantir a propriedade, etc. E aí a gente vai sair da primeira onda, que é o motor a combustão, até a segunda elétrica, a terceira de química, etc., chegando hoje na revolução que a gente tem de agronegócios e empresas tecnológicas. Junto disso, vem o desafio de justamente estruturar o pipeline de negócio de impacto. É assim como as startups, como garantir que aquelas que querem ter um track rumo a investimento e rumo à escalabilidade consigam. Esse é o trabalho do banco. Então, a gente trabalha desde a cadeia, desde o fomento da cadeia, do começo da pirâmide, até a ponta com quem tem investimento e quer investir nisso. E por que existe os negócios de impacto e o que definem os negócios de impacto? Para você ter um negócio de impacto, ele tem que responder positivamente a 4 perguntas. A primeira pergunta é se o teu core business está relacionado à resolução de um problema social ou ambiental.
Então, não é que eu faço qualquer coisa e, adicionalmente, eu destino parte da minha receita ou eu faço um give back para a comunidade que está ao meu redor. Não. O teu negócio tem que estar relacionado à redução do risco de extinção de determinada espécie em algum bioma. O teu negócio tem que estar relacionado à melhor inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência auditiva. Enfim, o recorte é o empreendedor quem vai dar, mas significa que quanto mais sucesso ele tiver na atividade dele, mais de um problema ele está resolvendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você ter receita, ou seja, você tem que ter um produto ou um serviço que seja absorvido pelo mercado, que o mercado demande isso de você. Então, a gente sai daquela linha de viver de filantropia, de viver de edital, de ser simplesmente insustentável financeiramente. Você tem que ter um produto ou um serviço para garantir a tua sustentabilidade financeira. O terceiro ponto é você medir o impacto. Você é um negócio de impacto por quê? Qual é o impacto que você gera? Qual é o tipo de impacto que você traz? Quais são os drivers do teu impacto? O que você precisa fazer e que são veículos de difusão do teu impacto? E quais são os triggers para você começar a gerar esse impacto? Então, mapear tudo o que você faz e reportar isso periodicamente é a terceira obrigatoriedade dos negócios de impacto. E, por fim, as decisões colaborativas. Então, eu saio de um modelo top-down, onde eu tenho um modelo de administração que me estabelece um conselho, que passa por um corpo executivo e cascateia em metas, e vou muito mais para o lado de decisões compartilhadas, de economia compartilhada, etc. Então, eu vou envolver todos os meus stakeholders nas tomadas de decisão estratégica. Por quê? Porque, provavelmente, se eu não envolver eles, a parte do meu impacto vai ser diluído durante a cadeia, ou eu posso, inclusive, estar gerando impacto negativo para aquilo que eu gostaria de fazer. Então, esses são os 4 pilares dos negócios de impacto. Se você vai ter um negócio de impacto com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, o que vai determinar isso é o que você faz com o teu superávit, com o que sobra dos teus gastos. Se você for uma empresa, você vai devolver ele para quem é dono. Se você for uma ONG, você não vai devolver e vai reinvestir no teu negócio. E se você for uma cooperativa, você vai dividir entre quem são os cooperados. Então, aqui a gente está falando de negócios de impacto com ou sem fins lucrativos. A gente não tem essa divisão entre só ONG é negócio de impacto ou só empresa é negócio de impacto, não. A parte jurídica disso é você quem vai definir o teu estatuto social, enfim. E o que é a grande tese por trás de todo esse movimento que existe, dessa preocupação não só de países e governantes e de empresas, o que é por trás, o que legitima esse movimento de negócios de impacto? A grande tese por trás é a seguinte: até 1900, para você tomar uma decisão de investimento, você levava em consideração apenas um fator, era o retorno. Isso daqui vai me trazer dinheiro? Eu invisto. Se isso daqui for me pagar de volta o que eu gastei, eu invisto. Com o avanço da matemática financeira e também das crises financeiras, você colocou um outro componente aí, que é o risco. Então, para você investir, você vai, dentro da tua cesta de portfólios, você vai encontrar a melhor combinação entre retorno e risco. Isso, para fundo de investimento, é a teoria de carteiras, a teoria de portfólio é isso. Como combinar os meus ativos para que eu reduza o meu risco ou, dentro do mesmo risco, eu maximize o meu retorno. E aí a grande tese é que, a partir de 2005, as pessoas querem não só investir, mas isso também se traduz no comportamento de consumo, em não só coisas que trazem a melhor combinação entre retorno e risco, mas sim a melhor combinação entre retorno e risco, mas que gerem impacto. Então, para eu tirar o meu dinheiro do bolso, para eu tirar R$1 e gastar, eu quero saber onde que eu estou gastando. O que eu estou gerando de impacto com isso? Para onde está indo o meu dinheiro? O que eu estou financiando? Qual é a história? Para onde esse meu dinheiro vai? Através de um consumo, através de uma decisão de compra e de consumo ou de investimento, eu exercer a minha cidadania. Não é mais, não interessa o que eu estou fazendo, o que interessa é que eu estou conseguindo o melhor retorno aqui, ou que eu estou conseguindo o objetivo, não. O que eu estou trazendo com isso? Então, essa é a grande tese por trás. E aí, uma coisa que corrobora muito com isso é que 95% das famílias que têm dinheiro em family office, private equity e venture capital, 95%, ao receberem e assumirem a gestão dos recursos financeiros, seja por herança ou não, elas invariavelmente mudam o gestor dos recursos financeiros delas. Parte migra para impacto, parte não, mas basicamente isso pode ser traduzido em: os produtos e investimentos financeiros que atendiam meus pais,
hoje já não me atendem. Eu quero colocar dinheiro em algo que gere impacto. E aí, quando você começa a ver JP Morgan e outros players começando a estruturarem fundos para negócios de impacto, você começa a entender isso como uma tendência global. E aqui a gente está para falar como o impacto pode ser um diferencial na tua startup ou no teu empreendedorismo. Aqui a gente, esse gráfico, eu acho que muitos de vocês já viram, que é justamente a diferença do linear para o exponencial. E muitas das coisas parece que estão submergidas, né? Ninguém sabia de onde veio a Uber, o Airbnb, etc. Porque esse cara está crescendo 0,01, depois ele vai para 0,02, depois 0,04, 0,08, 0,0016 e assim por diante, enquanto você está crescendo e quando vê esse cara faz essa ruptura. E aí quando acontece essa ruptura, geralmente é o caos e aí todo mundo precisa entender melhor onde foi parar aquele mercado que cuidava. Então, negócios de impacto que usam base tecnológica têm muito esse poder. Um dos conceitos de escalabilidade para os negócios de impacto é a utilização de tecnologia. Eu trouxe alguns cases para vocês, espero que com o tempo eu consiga chegar lá, mas colocar tecnologia nos negócios de impacto ou colocar o impacto como valor nos negócios de tecnologia é algo que a gente tem visto acontecer com certa frequência. Para quem nunca tinha ouvido falar em negócio de impacto, algo que se aproxima é o setor 2,5. Então, por que 2,5? Porque eles juntaram a parte de maximização do impacto social que o terceiro setor tem como objetivo com a autossustentabilidade do setor privado. Então, de forma esquemática, a gente imaginava que ONGs tinham maximização do impacto social, mas não tinham autossustentabilidade. E os negócios estão procurando doações, estão procurando lucro, mas não tem um olhar para o impacto. Então, você faz essa combinação e você chega no setor 2,5. E aqui, o que chama a atenção, isso daqui eu trouxe de uma palestra da Singularity, que teve de alguns representantes aqui em BH um mês atrás. E esse gráfico é muito legal. Ele está sem os valores aqui, mas basicamente o laranja são assets under management, ou seja, todo o meu estoque de riqueza embaixo do primeiro setor, do segundo e do terceiro setor. E aí o que você vai ver é que a porcentagem do setor privado é de quase 80%. Privado empresa, privado pessoa física. Então daqui a gente tira duas conclusões. Primeira, os problemas que a gente enfrenta não são só por conta do nosso governo ou por conta das ONGs, das ONGs. Né? As empresas e a iniciativa privada têm uma grande parcela dos problemas socioambientais que a gente vive hoje. Segundo, a gente não deveria, ou não parece razoável, esperar que quem vai resolver esses problemas são os estados ou as ONGs. Né? Não vão acontecer. O Michael Porter, que é um cara bambambam de Harvard, ele tem um TED que ele fala sobre o papel da filantropia e o quanto a filantropia tem crescido no mundo versus a quantidade de problema. E aí ele fala que não adianta você fazer filantropia, ela chega até determinado limite. E a grande aposta e a grande visão são as empresas que vão resolver isso. Como? Saindo daquele modelo tradicional que eu, empreendedor, acredito que o meu impacto social é simplesmente gerar emprego e renda, e aí, através da taxação, eu vou devolver isso para o Estado, e o Estado vai colocar isso em saúde, educação, bem-estar social. Não é assim que acontece. O negócio de impacto fala que você vai ganhar dinheiro e fazer o bem ao mesmo tempo. Não tem mais uma dualidade, é uma mudança de paradigma que procura colocar essa possibilidade, inverter essa lógica de eu terceirizo a minha parte, eu já estou fazendo muito ao gerar lucro aqui, e o meu lucro é a minha representação social de impacto. Não. O que você está fazendo ao longo dessa cadeia começa a ser mais importante do que só o resultado final. Eles têm que andar em conjunto. Você tem que ter tanto os seus indicadores financeiros quanto os seus indicadores sociais. E aqui um pouco de teoria de desenvolvimento. Não quero ser chato nisso, porque não é talvez o maior interesse, mas o que acontece é que, lembra daquelas ondas tecnológicas? E ali você começou a ter uma teoria de desenvolvimento que é onde aqueles condicionantes existiram, você começou a despontar. As economias que aconteceram essa ruptura e a Revolução Industrial começaram a ter determinado tipo de desenvolvimento econômico,
E hoje em dia você tem dois desenvolvimentos econômicos. Aqueles onde os agentes privados conduzem isso e são os responsáveis por fazer essas quebras de paradigma, ou você tem um segundo desenvolvimento econômico que tenta fechar essa distância dos países desenvolvidos para os não desenvolvidos. E nesse modelo de desenvolvimento econômico, de maneira grosseira, o que você vai ter é um empoderamento das instituições, não só dos empresários ou não só do setor privado. Então, junto com isso, eu queria fazer um paralelo do PIB. O PIB ele é o quê? Ele é a quantidade de valor agregado que eu gero uma economia em determinado período de tempo, geralmente o ano. A bala que você produz, que a tua indústria bélica produz e que mata a pessoa, ela conta para o PIB. E ela está fazendo o seu PIB ser maior, né? E ao longo do tempo eles viram que o PIB não era a forma ou a única forma de medir o quanto as economias estão avançadas ou não. Porque senão você vai estimular a qualquer custo o desenvolvimento dessa economia por geração de riqueza. E aí eles começaram a trazer o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o começo dos ODS, lá atrás. Final da Segunda Guerra, a ONU sai com isso, né? Não é só PIB, eu preciso reorganizar isso daqui. Basicamente, é um pouco do que essa mudança de paradigma do empreendedorismo está começando a fazer. Eu não estou só empreendendo a qualquer custo. Eu preciso olhar também o que eu estou fazendo com isso daqui. Qual é o impacto que eu gero e qual é o impacto que eu quero gerar e por onde eu vou gerar. E como isso daqui vai ser valor para mim. E eu vou apresentar não só para os meus consumidores, como também para os meus investidores isso. A grande premissa por trás para as startups de negócio de impacto é que o teu custo de aquisição de cliente, ao ter e conseguir mostrar que você é um negócio de impacto, tende a ser menor do que se você fosse uma iniciativa tradicional, por assim dizer. Então, as pessoas elas conseguem enxergar, através da tua marca, um propósito, e isso influencia a decisão de compra. Então, começam a existir hoje algumas trajetórias desses negócios apontando para uma maior garantia de esse cara vai sobreviver no futuro, porque ele não está trazendo só dinheiro e gerando renda, ele está trazendo impacto social também. Tá? Aqui a gente chega nos ODMs, eu não sei o quanto foi explorado na palestra anterior, mas basicamente em 2000, na gestão do Kofi Annan, os caras olharam e falaram, ok, eu tenho 196 países aqui e eu preciso dizer o que vai acontecer com o mundo, eu preciso que todo mundo esteja olhando na mesma direção, eu preciso ter uma visão compartilhada. E aí eles criaram 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, que duraram na agenda 2000 até 2015. Chegou 2015, e aí isso está super recente, essa discussão é super atual, isso mudou para a Agenda 2030, que são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Cada um dos 17 objetivos, eles são abertos, os 17 objetivos abrem em 169 metas, e as 169 metas são abertas em 230 indicadores. Para a gente que é brasileiro, é legal falar que a entidade que foi escolhida para ser responsável por essa medição dos países é o IBGE, que é um super instituto que consegue agora levar o trabalho dele para o resto do mundo e começar a medir o que está sendo obtido em ganhos para esses indicadores. E por que teve essa mudança dos ODMs para os ODS? Por alguns problemas. Não problemas, mas talvez realidades que foram encontradas. Isso daqui é um gráfico da acidificação dos oceanos. Então, eu vi um exemplo que foi trazido aqui, de uma pessoa que desenvolveu uma tecnologia para recolher lixo no oceano. Por causa disso, aqui você está vendo em branco os continentes, e esses são a redução no pH dessas zonas. Né? Então, o que eles começaram a ver com os ODMs e por que eles mudaram para os ODS? Primeiro, tem coisa que país não é dono. Então, não adianta eu ter 196 presidentes assinando e fazendo isso e levando isso. Né? Não é país. Tem coisa... O meio ambiente e os oceanos não existe um presidente para isso. Todo mundo precisa cuidar. Então, deixa eu cuidar dessa parte também. E segundo, alguns problemas eles não são relacionados a países mais ou menos desenvolvidos. Exemplo, violência doméstica é um problema social gravíssimo e eu tenho em países de alta renda ou de baixa renda. Terrorismo não é uma realidade nossa, mas ele acontece em países de alta e de baixa renda. Então eles começaram a ver essas pequenas diferenças e aí eles atualizaram para os
ODS, que tem esse design super legal e que é a metodologia de trabalho do banco. E quando eles saíram com os ODS, eles foram em 3 frentes. A primeira é o Pacto Global, que é basicamente como levar essas práticas de sustentabilidade para as iniciativas privadas, né? Então para todas as grandes empresas. O segundo é o Prime, que é como levar isso para a academia. Então a Dom Cabral aqui de BH, ela é parte do Prime, que é como trabalhar os ODS dentro da parte acadêmica. E o terceiro, que é a SDSN, que é uma rede de desenvolvimento social e sustentável local. E aí eles abriram 11 regionais. No Brasil, a gente tem 2, uma da região amazônica, que não é só brasileira, por questões óbvias, porque é da região amazônica, e outra que cuida do Brasil, muito relacionado às cidades sustentáveis, que foi, se eu não me engano, o tema de 2 palestras atrás aqui. Então, isso está bem próximo da gente. A gente não precisa só de cases internacionais. E aqui um pouco do porquê que as empresas e as iniciativas e essa massa de dinheiro tem procurado projetos que geram impacto. Vocês lembram que aquele gráfico de eu estou procurando impacto, risco, retorno, mais impacto? Mais impacto, se eu gero mais impacto com o mesmo investimento, significa mais retorno, tá? Se não de forma financeira, eu estou gerando mais retorno. E segundo, que um ativo de impacto dentro da minha cesta de carteiras, a correlação dele com outros ativos tende a ser muito baixa. Então, teoricamente, eu consigo minimizar o risco da minha carteira ao investir em negócios de impacto. Então, essas são as 2 primeiras explicações. O terceiro é a diferenciação, né? Então, quem está fazendo isso? Né? Quem está se desenvolvendo de forma sustentável? Quais são as companhias que já pensaram fazendo isso? A Bain Company, ela tem um estudo que foi amplamente divulgado, que chama The Big 8 Problems. São os grandes 8 problemas que a humanidade vai enfrentar. E desses 8 problemas, ela coloca que 70% desses grandes problemas está relacionado a um problema, que é o The Next Billion Consumers. Como que a gente vai trabalhar com o próximo bilhão de consumidores? Imagina a Unilever vendendo Omo ou os Omos da vida no mundo inteiro. O que eu faço com essa embalagem? Qual que é a logística reversa que eu preciso colocar? Eu vou só vender? O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer com esse próximo bilhão de consumidor que tá entrando? Vai ter 1 bilhão de carros a mais? Vai ter 1 bilhão de consumo a mais? Só isso? Né? Então, você começa a se preocupar e você precisa inovar e se diferenciar. O segundo é que você começa a ter maior resultado. Agora, e aí eu vou usar o exemplo de novo da Unilever. Quem aqui conhece a Ben & Jerry's? Sorvete, Ben & Jerry's. A Ben & Jerry's, ela é uma business unit da Unilever. E ela é uma das BUs que mais trazem resultado para a Unilever. E ela é um negócio de impacto. Ela, em toda a cadeia dela, eu não sei quando vocês estão familiarizados, eu vou mostrar aqui também. Eles dizem que eles conhecem as vacas que produzem leite pelo nome, e não é um número. Então, a preocupação com um pequeno produtor, a preocupação de não explorar ninguém e ter fair trade, ser justo nas trocas e no comércio e nas compras, a questão de trabalhar só com produtos orgânicos, de trabalhar com pequenos produtores, etc, etc, etc. E ela começa a ter grandes resultados. O segundo, e aqui mais ou menos englobando esses últimos aqui, quando eu começo a tratar de negócios de impacto e eu percorro aqueles 4 pilares de medir impacto, de tomar decisão de forma compartilhada, de ter produtos ou serviços que o mercado absorvam e estar preocupado com a resolução de um problema socioambiental, quais são as competências que eu preciso ter dentro da minha organização ou dentro das minhas iniciativas que não só são suficientes para cuidar desse tema de impacto, como isso acaba sendo extrapolado para outras coisas. Será que o gestor, ou será que um líder, ou um cara que cuida de tecnologia, que consegue ver o impacto dele, o quão mais à frente ele está dos concorrentes, o quanto mais ele consegue trazer de valor para o produto que ele está vendendo no final. Então você começa a ver que algumas competências para trabalhar com um negócio de impacto e não ficar simplesmente naquela visão fechada e ter uma visão holística, acaba transbordando para os negócios das empresas como um todo. E aqui a grande dificuldade do mercado hoje é encontrar empresas de impacto, porque existe uma massa de dinheiro disponível no mundo gigantesco. Esse ano eu tive no Fórum de Finanças Internacionais em São Paulo e foi um cara do Rockefeller Fund falar. E o cara falou, olha, a expectativa é que até em 2020 as grandes fortunas e os grandes fundos já tenham separado $1 trilhão para investir
em negócios de impacto, entre 700 e 800 bi, podendo chegar em 1 trilhão. Então, assim, existe muito dinheiro, o que falta são projetos qualificados, então projetos que de fato sejam sustentáveis e que tenham capacidade de escalar, se não de forma tecnológica, escalabilidade de conceito também é uma coisa que a gente traz bastante para o negócio de impacto. O segundo problema é a parte de medição. Então, se eu não consigo medir e mostrar o porquê de eu ser um negócio de impacto e qual é o impacto que eu gero, na mesa com o investidor, ele vai olhar para você e vai te analisar como um mercado tradicional. Ele vai te olhar como um negócio padrão e ele vai querer olhar para você simplesmente os indicadores financeiros. Então, ter na mão os indicadores de impacto social que o teu negócio traz são super importantes para quem quer percorrer essas trajetórias. E terceiro, o distanciamento de negócio de impacto. Né? Você não tem tantos veículos de financiamento para isso ainda, você ainda tem um vale da morte de grandes iniciativas que começam e acabam não conseguindo atravessar isso. E agora a gente começa a ver no mercado um tensionamento daquele dinheiro que vinha de filantropia começar a desempenhar um papel de seed do que foi o seed para as startups. Então, vou pegar dinheiro de filantropia que está preocupado em gerar impacto e vou usar como o seed para eu conseguir passar esse tempo e maturar o meu negócio e conseguir escalar. Então, isso é uma trajetória dos negócios de impacto hoje no Brasil e no mundo. Quando a gente fala de impacto, existem 3 vertentes. Existem negócios de impacto puro, então aqueles que percorrem aqueles 4 valores. O segundo que eu tenho gostado mais, e a nossa aproximação com grandes empresas e com empreendedores trabalha exatamente sobre isso, que é como trabalhar o impacto como valor na cadeia de negócio. Né? Então a gente brinca que ninguém dá cavalinho de pau em transatlântico. Né? Então você não vai pegar uma empresa que fatura bilhões e simplesmente fazer um shift para ela virar um negócio de impacto. Não, mas você tem como colocar impacto como valor nas cadeias. E terceiro, ações e campanhas de impacto. Então, um exemplo da nossa realidade aqui de Mariana, quando aconteceu a tragédia, que recentemente completou 1 ano, a Uber não é um negócio de impacto, às vezes ela tem impacto como valor na cadeia, mas ela fez uma grande ação de impacto que foi recolher água de graça aqui em BH para levar para o Verde Mar e o Verde Mar levar para as vítimas atingidas pelo desastre de Mariana. Então, mais ou menos para as grandes empresas, esse é um caminho natural. Eu começo com algumas ações e campanhas, depois eu começo a me importar muito como isso, e isso passa a ser um valor dentro da minha companhia, e por fim, quem sabe, a gente espera que grandes companhias também virem negócios de impacto puro. Aqui é um pouco do que a gente trabalha no começo da cadeia. Então, quem daqui não é de Belo Horizonte? Legal. O Banco Challenge é um dos nossos produtos, a gente já fez em São Paulo, Rio de Janeiro, estamos indo para Salvador agora ainda esse final de ano, vai acontecer, e Valparaíso no Chile, além de Belo Horizonte. Existem alguns meetups que a gente também faz parte em Curitiba, Brasília e Porto Alegre, então a gente tem ido para esses lugares. Aqui é o começo da cadeia. Depois, a parte de qualificação. Então, as nossas consultorias elas são estruturadas em cima dos pilares de negócio de impacto. Então, como desenvolver uma governança para negócio de impacto, como medir o impacto que você gera através de relatório, etc. Desenvolvimento de comitê comunitário, ou como tomar decisões de forma colaborativa, enfim, basicamente é isso. E, por fim, as soluções do Impact Pool. A gente está na fase de captação agora. Ao longo desse track que a gente tem de 2 anos e 8 challenges, a gente teve algumas iniciativas que passaram pelos nossos programas. Então, a gente tem basicamente um portfólio e a ideia agora é trazer dinheiro para isso. Então, aqui, quem tem um negócio de impacto e quiser conversar depois, ou é um investidor e quer colocar dinheiro também, essas são as portas que estão abertas para o Impact Pool. É ter um pool de investimento em negócios de impacto que são qualificados e que vão escalar e que vão trazer retorno para esse pool. Aqui alguns corporate ventures que têm acontecido. Então, a Natura lançou recentemente um programa, a Caixa Econômica também, o pessoal do Social Good Brasil, da Artemisia, da Acelera, tem feito trabalhos brilhantes e estão ajudando a desenvolver esse ecossistema. Aqui um pouco do track record de BH, São Paulo, Rio, Valparaíso. E aqui eu vou entrar nos cases que eu acho mais legal.
A gente tem 40 anos que esse cara começou, recém-egresso do doutorado dele. Ele chegou na Índia e foi para Bangladesh. Bangladesh é o país com maior densidade populacional do mundo. E ele começou a trabalhar a questão do microcrédito. Depois de, não 40 anos, mas se eu não me engano de 30, ele foi laureado com o Prêmio Nobel. E ele começou a ver as relações sociais e como o microcrédito ajudavam. Vocês conhecem a história, né? Danone, microcrédito, desnutrição, criança, mulheres e etc. E começou a chamar a atenção, né? Imagina um grande banco olhar para um cara desse e falar, cara, como é que você faz microcrédito e a tua inadimplência é menor do que a minha? Qual que é o segredo? O que você faz aí? Que acontece? Né? Então, começou a despertar alguns interesses. O Grameen Bank ele é um negócio social, modelo Yunus, então ele não distribui dividendos, todo o dividendo dele é voltado para o próprio negócio. E aí você tem o Kiva, que fez tudo o que o Mohamed Yunus fez em 40 anos, ele fez em 5. Por quê? Porque ele usou base tecnológica. Ele é uma startup que faz exatamente isso, empréstimos, pequenos empréstimos que mudam vida, só que ele conecta todo mundo que precisa com todo mundo que tem para doar. Então eu entro no Kiva, ali eu tenho um lend $25, eu consigo entregar isso, e eu consigo emprestar, é assim que eles mostram. Então eu estou emprestando $1.200 para uma pessoa lá no Tajiquistão, para ela comprar gado, para ela comprar cabeça de gado, que é com isso que ela vive. E eu quero doar, eu aperto ali $25 e eu dou para essa pessoa. Ali mostra o quanto essa pessoa já conseguiu de fundo, e aqui são os indicadores deles. 98,96 de pagamentos até o dia de hoje, o quanto eles já emprestaram durante a semana, quanto tempo dura para o dinheiro ser transacionado. Isso gera muito impacto mesmo. Sugiro todo mundo que, se quiser ter essa experiência, entra no Kiva e doa $25. O Kiva, faltam 15 minutos, eu vou abrir para perguntas, tá? Então vou falar só mais um pouco e depois a gente abre. O Kiva, quando você recebe o dinheiro de volta, que a pessoa paga eles, ele pergunta para você, o que você quer fazer com esse dinheiro? Você quer que eu deposite de novo para você? Você quer doar para alguém? Ou você quer me doar para eu continuar fazendo o meu negócio? E essa é a única forma de faturamento deles. E voltando um pouco do impacto que lá atrás o Mohamed Yunus trouxe, essa é a curva de fertilidade em Bangladesh. Então, coloca ali 1976 e você começa a ver um decréscimo gigantesco disso. E o que influencia isso? No desenvolvimento econômico e no desenvolvimento sustentável, quando você impondera mulheres, basicamente se as mulheres não têm os mesmos direitos do que eu e eu tenho uma desigualdade de gêneros, eu estou implicitamente dizendo que eu estou perdendo 50% de todo o potencial que o meu país tem, de todas as oportunidades que ele tem, de toda a criatividade que ele tem. É isso que quer dizer quando eu não trato mulheres de forma igual, né? Então, uma mulher que não tem acesso à educação, que não tem acesso à formação, provavelmente a taxa de fertilidade dela vai ser maior, provavelmente a chance desses filhos seguirem as mesmas trajetórias também vai ser maior, porque uma taxa de fertilidade maior, teoricamente, você tem uma renda per capita por filho menor. Automaticamente isso significa menos oportunidade para essa criança. Se ela for mulher, provavelmente ela vai casar mais cedo ainda, para poder sair de casa e para poder ter filho e para continuar esse mesmo ciclo. Então, o desenvolvimento de um país passa por questões muito mais sérias e talvez que a gente não olhe no dia a dia. Então, a questão do empoderamento feminino, a questão da igualdade de gênero é super importante por isso. Aqui está um caso disso. Aqui é a Ben & Jerry's, que eu falei, então uma gigante. Aqui é o Warby Parker, ela é uma gigante e ela tem um modelo de remuneração que é buy one, give one. Quando você compra um óculos da Warby Parker, eles doam um óculos para uma pessoa que precisa no mundo. E o impacto deles é bem significativo. Quantitativamente, o impacto deles é a quantidade de óculos que é comprado. Se eu vendi 1 milhão de óculos, eu dei 1 milhão de óculos. Em termos qualitativos, você ter uma visão acurada representa 73% de aumento na tua produtividade. Se você for criança, 73% de aumento na capacidade que você tem de aprender. Se você for um trabalhador, 73% de aumento da tua produtividade, seja numa atividade manufatureira ou não. Então,
faz muito sentido você ter um modelo desse que consegue levar para as pessoas com deficiência visual uma lente corretiva e que vai impactar na vida delas. Aqui é um Aquabox, que é uma solução genial para a África. Como eu tenho dois problemas, eu tenho problema de água e eu tenho problema de infraestrutura. Os caras criaram um purificador de água movido a energia solar. Né? Então, você com uma caixa dessa, com uma Aquabox, você vai para as pequenas vilas e você consegue levar o mínimo de água potável para essas pessoas. E por fim, no mundo fashion, então só para ilustrar que não é exclusivo de educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura, você consegue levar isso para toda a cadeia de valor de qualquer negócio, pelo menos eu acredito nisso e acho que a gente tem cases para mostrar, é a Patagônia, que ela garante que a tua roupa vai durar por pelo menos 20 anos. E ela fala, não compre isso, fix it. Conserte isso, e eu garanto que eu vou consertar. Então, se tua roupa da Patagônia furar, você manda ela para eles e eles te devolvem consertada. Isso influencia todo o modelo de negócio deles. Esse é como eles começaram a estruturar o modelo de crescimento deles. Qual é o design que eu preciso ter no meu produto para a minha roupa estragar menos, para ela durar mais, para eu conseguir estimular um consumo consciente? Eu tenho que ter mais ou menos botão, com certeza eu tenho que ter menos. Então, quem são as costureiras que vão costurar essa roupa? Da onde é a linha que está chegando para mim? Qual é o tipo de design? Eu vou ter uma roupa colorida e várias roupas, ou eu vou ter uma roupa básica, etc. Mas eu garanto que ela dura 20 anos. E aí o que eles dizem é, uma pessoa entre comprar uma roupa fashion que vai gastar e uma roupa que vai durar 20 anos, a tendência é que cada vez mais as pessoas comprem essa roupa que vai durar 20 anos e que elas exerçam, através do ato de consumo, um ato de cidadania. Eu deixo de ser só um consumidor. Eu quero olhar para isso, eu quero me identificar com o propósito dessa marca e eu quero comprar por causa disso, porque eu acredito que eu estou tirando dinheiro do meu bolso para comprar uma coisa que está fazendo sentido não só para mim, mas para todo mundo. E aqui alguns cases brasileiros. O Geek talvez seja o mais famoso deles. Eles também têm um modelo Buy One, Give One para a escola pública. Então, a metodologia deles é de desenvolvimento e de performance acadêmica. E eles conseguem provar que uma nota inicial de uma pessoa e depois uma nota final, através da plataforma deles, e isso traz impacto. Isso aumenta a performance escolar da criança. E aí, qual é o driver dele? É a capacidade que a pessoa tem de utilizar a plataforma. Então, quanto mais eu der acesso para ela, quanto mais repetição ela tiver, dentro da minha metodologia, eu vou conseguir melhorar a performance acadêmica dessa criança. E aí tem os números deles. Aqui tem o Doutor Consulta, para quem é de São Paulo, ou para quem vai a São Paulo, provavelmente vai passar por um metrô e vai encontrar com ele bem na porta. A ideia é eles pegarem um mercado entre o cara que está no SUS e o cara que tem dinheiro para pagar um plano hospitalar, né, um plano de saúde. Então, são consultas rápidas, com especialidades definidas e que trazem um atendimento de qualidade. Baseado em quê? Baseado numa pesquisa que diz que 80% dos problemas de saúde que uma pessoa tem estão relacionados à saúde básica. Coisas mínimas como higiene pessoal, como cuidados próprios, como insalubridade, como condições de moradia, etc. Então, você não vai encontrar no Doutor Consulta um cirurgião plástico. Você não vai encontrar no Doutor Consulta um dermatologista, mas você vai encontrar um pediatra, você vai encontrar um ortopedista, você vai encontrar um clínico geral. Então, essa é a diferença de um negócio de impacto para um negócio tradicional, né? Se eu fosse um negócio tradicional, eu poderia ter esse mesmo modelo no negócio tradicional e eu vou ter várias outras especialidades. Mas não, qual é o tipo de impacto que eu quero gerar? Né? Eu quero tirar essa pessoa de uma fila de 20, 30... de 1 hora, 2 horas, 3 horas ou de dias para uma fila de 20, 30 minutos e conseguir dar um atendimento básico para ela por um preço acessível. Aqui está relacionado à habitação. Eu vou correr porque está acabando e eu quero que vocês façam perguntas. Aqui, o ecossistema de BH, eu tenho o prazer de ser mineiro e depois de ter rodado o país, dá para ver pelo meu sotaque que é um pouco poluído, mas eu tô curando, estou de volta a BH. O ecossistema aqui é muito forte, o São Pedro Valley realmente tem feito coisas incríveis, tem grandes empresas e eu acho que um dos pontos de diferenciação a longo prazo
é ter empresas de impacto dentro desse ecossistema e ter impacto como valor dentro desse ecossistema, né? Então, olhar para todos os outros ecossistemas de base tecnológica e falar, ok, qual tem maior aderência aqui com os objetivos de desenvolvimento sustentável que conseguem gerar maior impacto. E isso é uma coisa que está, inclusive, dentro do CID. Para quem conhece o programa do governo, eles têm um programa de difusão que consegue, por N caminhos, fazer com que todo o know-how que esteja aqui concentrado nessa aceleração seja difundido na comunidade local. A Rizu é um modelo de cashback, eles estavam aqui antes, acho que saíram, mas assim como tem a Melios, quem conhece a Melios aqui? O modelo de cashback é, você vende passagem aérea, eu ligo para você e falo, olha, eu queria vender tua passagem aérea, você paga para mim uma comissão? Pago. Quanto é? 5%? Ok. Aí eu viro para os meus clientes e falo, olha, ao invés de você comprar por uma agência de viagem ou pelo site, compra comigo que eu vou devolver parte do dinheiro para você. Então, de modo grotesco, eu pego 5% da minha comissão e divido com você 2,5%, 2,5%, e aí eu acredito que eu vou conseguir um público maior por essa porta. A Rizu faz esse mesmo modelo, só que ela devolve esse dinheiro não para você, pessoa física. Você escolhe uma organização social para depositar esse dinheiro e para devolver esse. Então, sei lá, R$1.000, você teria R$25 de volta. Eles acreditam que isso, de forma conjunta e canalizada, vai gerar muito mais efeito do que os R$25 voltando para a tua carteira. Aqui são projetos que passaram pelo Banco Challenge. A Fofu é de São Paulo, eles desenvolveram uma metodologia para cuidar de crianças com lábio leporino e com outras dificuldades da fala, né? Essas crianças, geralmente, o custo de tratamento é altíssimo. O tempo que essa criança tem e a dedicação para ela fazer os exercícios que ela precisa, geralmente é muito alto e muito chato para uma criança que não pode brincar e tem que ficar lá fazendo os exercícios. E eles conseguiram gamificar essa terapia, esse tratamento. Então, eles conseguiram desenvolver aplicativos para que a criança fique soprando e o barquinho ande, então simula uma vela. Então, N exercícios que precisam e que são importantes para cuidar disso, eles conseguiram gamificar e fazer um produto com isso. É bem legal o trabalho deles. A Malalaia daqui está relacionado à igualdade de gênero e assédios sexuais e etc. Barbarelas, a farmácia do bem. O mercado brasileiro é o único grande mercado no mundo que você não consegue comprar medicamento fracionado. Se você tiver dor de cabeça e quiser tomar uma aspirina, você não pode. Você tem que comprar a cartela com 4, com 6, etc. E aí o que eles começaram a ver é que isso traz alguns problemas. E algum deles está relacionado com o descarte, porque eu começo a ter muito medicamento vencido. Todo mundo aqui, quando chegar em casa, faça o exercício de olhar e se não tem um medicamento vencido, o que você vai fazer com isso? Geralmente jogar no lixo, provavelmente. E aí o que eles olharam é, olha, eu tenho uma oportunidade, não para a pessoa física, porque isso a Anvisa não permite, mas pelo menos para as farmácias eu tenho uma oportunidade aí, um mercado gigantesco de não deixar desses produtos vencerem e levar esses produtos para quem precisa, né? Deve ter muita gente que às vezes precisa do antibiótico e não consegue ter esse dinheiro para comprar, ou precisaria só de um e tem que comprar um monte, né? Então eles trabalham nessa lógica. Bonecas de Propósito é do Rio, é um trabalho super legal. Eles fazem bonecas que espelham a enfermidade das crianças, né? Então, crianças que precisam de transplante, exemplo, transplante de rim, eu consigo ter um boneco que eu tiro e coloco o rim. Crianças que estão em tratamento de câncer, colocam e tiram a peruca. E você consegue levar isso, a doença, para o universo da criança e fazer o tratamento de uma forma muito mais eficaz. Mature Jobs é para a empregabilidade de pessoas em idade senil. A Moca é daqui de BH e trabalha com pequenos expositores. Então, aqui na Savassi, uma loja custa bastante dinheiro para eu ter, mas ela é como se fosse uma plataforma de outros produtores. Então, os outros produtores conseguem produzir e expor na loja junto com outros produtores e etc., fomentando a economia local e os produtores locais. Projeto Lavanderia, da entrega por SP, eles foram segundo lugar no Banco Challenge esse ano. Eles já conversaram com mais de 1.900, quase 20 mil pessoas em situação de rua. Eles falam que você não é morador de rua, você está em situação de rua. E eles têm um projeto agora para começar a monetizar o negócio deles, que é uma lavanderia. Eles começaram a identificar que a grande dificuldade da pessoa tentar sair daquela situação de rua é porque ela não tem uma aparência
e ela tem vergonha da aparência que ela tem. Então, isso é tão verdade que a Whirlpool, nos Estados Unidos, colocou máquina de lavar em escolas públicas. E eles viram que o índice de absenteísmo dessas escolas com máquina de lavar caíram drasticamente. Por quê? Porque as crianças não iam para a escola porque elas não tinham roupa adequada para usar. Né? Então, o quanto isso influencia. E aí a ideia é colocar lavanderias e pontos de lavagem em determinados bairros que você vai comprar uma lavagem e vai possibilitar lavar a roupa dessas pessoas que estão em situação de rua. É um trabalho bem legal. A de lá, daqui, é em parceria com a Fundação Dom Cabral, funciona no mesmo modelo de conectar pequenos produtores, mas aí do interior e de produtos com muita qualidade, com aqui. Geralmente esses caras caem na mão de supermercadistas ou atacadistas, que o modelo de negócio talvez não seja o mais adequado, né? Porque o cara não consegue ter um fornecimento, uma logística constante, por N fatores, e aí a ideia deles é desenvolver esse cara até ele conseguir ganhar escala para estar dentro de uma rede maior. Que é aqui é só um gráfico para ilustrar e, de novo, na parte de desenvolvimento econômico. Para cada barrinha, né, que a gente está olhando a Austrália, o Sudeste Asiático ali, o Japão, ele coloca para cada cidade qual é o PIB daquela cidade, né, em dólar. E aí a gente começa a ver que cidades costeiras tem um PIB muito maior do que levar isso para o interior. Né? Então, a parte de infraestrutura é algo que está intimamente ligada ao impacto. Né? E talvez uma das formas de suprir isso é através da internet. Eu acredito muito nisso. Então, desenvolver soluções com bases tecnológicas e com Internet of Things e com cidades sustentáveis faz todo sentido por conta disso. Né? Aqui a gente consegue ver o Brasil ali no cantinho, os Estados Unidos. Aqui é um pouco da desigualdade do mundo que a gente já conhece em termos de PIB. E não só isso, né? A gente ainda tem desigualdades gigantescas. Né? Aqui a gente está olhando a média e a gente está falando que o Brasil é um país, né, na média do mundo, aí vamos colocar assim. Hoje, dos 7 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem 1 bilhão em situação de extrema pobreza, isso significa menos de $1.000 per capita por ano. A gente tem 5 bilhões numa renda média e a gente tem 1 bilhão de pessoas com alta renda. Essa é a estratificação. A gente tem ainda 880 milhões de pessoas no mundo que são analfabetas. E dessas 880 milhões de pessoas no mundo, 10% delas são crianças e jovens. Né? Então, enquanto a gente tem hoje as previsões de que em 2024, se eu não me engano, pela lei de Moore, a gente já vai ter capacidade de processamento igual ao cérebro humano, a gente ainda, quando olha para trás e lembra daquele primeiro slide, a gente tem um mundo de 8 bilhões de pessoas para resolver e que, se nada mudar, talvez a gente chegue em 30, podendo parar em 10 ou não. Né? Então, é um desafio grande pela frente. E aí a pergunta final é essa: por que não gerar impacto? Por que não colocar isso como valor dentro dos teus negócios? Por que não entender aquilo que você traz dentro da tua atividade e como isso pode ser revertido em forma de resultado para o teu negócio, para a tua proposta, para a tua escalabilidade, para os teus investimentos, para o teu crescimento enquanto empreendedor e startupeiro e etc. Aqui estão os contatos. Obrigado, desculpa ter passado um pouco do tempo. E é isso. Obrigado. Não sei se vai abrir para pergunta, se não é por causa do tempo, não tem como. Mas eu estou aqui disponível, então quem precisar e quiser trocar alguma ideia, por favor, fique à vontade. Obrigado.